O nosso plano sequência de hoje quer fazer uma reparação. Uma reparação através de uma grande, sincera e mais que devida homenagem. Uma homenagem para uma atriz que construiu uma carreira sólida, tendo sido dirigida por diretores como Jean Garret, Walter Hugo Cury, Bruno Barreto, Ivan Cardoso e Monique Gardenberg, entre tantos e tantos diretores e diretoras. Essa atriz é Nicole Puzzi. A Nicole é um exemplo muito claro de como muitas pessoas têm certa dificuldade de reconhecer a grandeza, e ela sempre revelou uma exuberante grandeza em seu talento, em seus gestos, em sua postura, em tudo que pensa, em tudo que sente. Por tudo isso, é com muita honra, nossa honra, conversar com Nicole Puzzi e, claro, poder aprender com ela. Olha, muito obrigado, poxa vida, por você prestigiar esse projeto Plano Sequência para divulgar a nossa Cinemateca. Você é uma atriz tão presente no nosso cinema, no nosso teatro, na nossa cultura. Cadê a Dominique? A Dominique está em casa, uma moçona, você conheceu ela adolescente, né? Eu estou muito emocionada, sabe? Estou muito emocionada aqui, muito grata por estar aqui. Você sabe que eu tenho uma história de muito amor por você. Você me salvou no momento que todo mundo me abandonou. Você esteve do meu lado, como amigo, como uma pessoa extremamente importante na minha vida. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Você nem me conhecia pessoalmente e, de repente, você me salvou. Me deu um ombro, conversou comigo. E só você, e minha filha, mais ninguém, esteve ao meu lado naquele momento. Obrigada. Olha, você é daquelas raras pessoas que já nascem salvas, né? Para fazer um testemunho lindo da vida das pessoas, da arte. Você adota todo mundo. Você não quer me adotar, não? Eu já adotei você há muito tempo. Você mora no meu coração. Meu coração é grande, tem espaço para tanta gente maravilhosa. Tem uma netinha? Não tenho netinha. Não tenho um cachorro. Mas você não tem um menino que você adotou? Sim. Tem você falou Dominique, né? Sim, eu tenho um menino que eu adotei. E ele me deu uma neta, assim. Então, é a Nicole. Eu fui estudar a sua vida profundamente, eu não acabava nunca, porque é uma biografia imensa. E essa garotinha é filha dele, né? É filha desse menino que era um menor da FEBEM, da antiga FEBEM, e que não tinha o nome do pai e da mãe no registro. E quando a polícia parava ele perguntava, que isso, você não tem o nome do pai e da mãe no registro? Ele falava, mas a minha mãe é Nicole. E aí ele mostrava a minha foto com ele para falar, essa é minha mãe, né? E dava o telefone se a polícia quisesse ligar, né? Então foi um menino que ele mesmo se salvou, sabe? Porque ele resolveu trilhar um caminho maravilhoso. É um cara guerreiro, vencedor. Então, e ele tem uma filhinha... Tem uma filhinha chamada Nicole também. Chama Nicole? Chama. E que é sua neta, né? É minha neta, eu tenho o maior carinho por ela, maior carinho mesmo por ela. Você sabe que outro dia eu estava vendo um documentário, você na Rua Triunfo. Sim. Que eu tenho o maior carinho e admiração e respeito pela Rua Triunfo, pela boca criativa. Cada colega que vem aqui, que eu converso,
eu pergunto, não daria para reviver de chegar a fazer 10, 15 filmes por mês e ao mesmo tempo já tinha distribuição, exibição? Como é que era esse processo? Olha, eu costumo dizer que o cinema da Rua do Triunfo, o cinema da Boca, foi o maior movimento cinematográfico, cultural do mundo. Perfeito. Nenhum cinema, movimento de rua, você entendeu? Movimento cinematográfico de rua. Nenhum país do mundo teve um movimento igual a esse, tão grande e tão vantajoso. Eu não sei se, atualmente, de alguns anos para cá, se nós conseguiríamos reviver aquele movimento. Por quê? Porque nós estamos tomados há muitos anos, desde de meados de 80, nós estamos tomados pelo cinema norte-americano, que foi o que obrigou o final da Boca, que foi o que deu à Boca a alcunha de Porno Chanchada. Isso é histórico. Isso foi feito por dois... Essa alcunha não existia na época. Nós fazíamos cinema nacional. Claro. Sabe? E esse lado pejorativo, essa alcunha de Porno Chanchada veio como? Quando nós lotávamos todos os cinemas, de segunda a segunda, sessão das 2, 4, 6, 8 e 10 da noite, lotado, cinema de 1000 lugares. E aí não havia espaço para o cinema americano, só os bons filmes americanos. E não havia espaço. Então vamos depreciar o cinema nacional. Claro. Aí dois críticos, não vou citar o nome deles, por uma questão de ética, um desses críticos, uma está viva, o outro já faleceu, então acho injusto citar. Eles foram foram remunerados pelo cinema americano para destruir o nosso polo, o nosso polo da Rua do Triunfo, o nosso polo cinematográfico, né? E conseguiram. E a partir de 85, 90, você só vê filmes americanos, você viu que as salas foram todas divididas, verdade, e aí entrou as grandes indústrias de salas de cinema, porque era necessário que o cinema nacional não progredisse, não ficasse em cartaz, sabe? Era necessário isso. E desde então nós não temos espaço. O cinema nacional não tem espaço nos cinemas, nas salas de cinema do Brasil. Agora, era uma escola ao vivo ali, né? O eletricista já aprendia, daqui a pouco ele já estava fazendo luz, e grandes diretores trabalharam ali, né? Você foi a estrela absoluta, né? Da maioria daqueles filmes que mantiveram o cinema, né? Todos os cinemas abertos, todas as salas de cinema no Brasil inteiro, em todas as cidades, as capitais, cidades do interior. A única palma de ouro que o Brasil recebeu até hoje, eu espero que receba outras, mas a única palma de ouro veio da Rua do Triunfo, porque o Pagador de Promessas foi feito lá, na Rua do Triunfo. Um dos melhores filmes nacionais, chamado A Margem, que deu origem ao cinema marginal, do Candeias, foi feito lá, na Boca, sem grana nenhuma, e é um dos melhores filmes nacionais, um dos melhores filmes do mundo. As pessoas podem assistir hoje A Margem, sabe? Uma pena que tem aqui na Cinemateca, mas é uma pena que realmente não existe essa memória, essa busca histórica pelo cinema da Boca, sabe? Então, assim, entre outros filmes, muitos diretores iam lá e hoje eles não falam que iam lá. Olha, que iam lá na Boca para aprender. Mas nós tínhamos pessoas incríveis, pessoas que começavam, faz tudo, sabe? Todo mundo lá era faz tudo. E quem descobriu você como atriz, essa incrível atriz que você é? Quem foi? Foi o Davi Cardoso. Davi? Foi. Assim, eu era modelo. Minhas irmãs eram modelos, né? Que minhas irmãs eram lindas demais e elas eram modelos. Me trouxe com 13 anos para ser modelo. Aí eu fui para a TV Tupi, fiz 2 novelas lá. E fazia linha de humorísticos na TV Tupi. Antes de ser enfermeira, tá? Eu tinha 14 anos nessa época, tá? Foi bem antes de ser enfermeira. E aí, já com 17 anos mais ou menos, com 17 anos, eu estava na enfermagem já, e o Davi Cardoso chegou um dia e falou para mim assim, você gostaria de fazer cinema? E eu olhei para ele, eu sabia quem ele era. Eu falei, sim. Ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, 18.
Eu menti. Você não tinha? Não, tinha 17. Caramba. Eu menti pro Davi. Eu acho que eu fui a única pessoa que enganou o Davi Cardoso. É a única. É. Eu consegui tirar uma carteira de trabalho como maior. Aliás, eu tirei um registro, né? E o pior, assim, eu adorava o George Harrison, eu achava que eu ia me casar com o George Harrison, então eu coloquei Teresa Nicole Puzzi Harrison. E aí o Davi entrou nessa, acreditou e me contratou, e eu fiz o filme com ele, chamado Possuídas pelo Pecado, que foi um excelente filme. O primeiro, né? O primeiro filme não tinha nem cena de nudez, não era essa coisa que, todo filme da porno chanchada. É uma burrice, gente. Uma burrice a pessoa achar que a porno chanchada era filme de sexo e comédia. Era uma comédia de sexo. Não era. Claro que não. Não existe. É por isso que deram essa alcunha, para tentar realmente derrubar o cinema nacional. E, de certa parte, conseguiram. É interessante. O erotismo é uma parte importante na cultura do país. E por que as pessoas ficam... não pode, que coisa feia, um falso pudor, né? Como se a sensualidade não fizesse parte da história humana, sobretudo no Brasil, tropical, muito sol, né? Que é isso? Como assim? Pessoas mal resolvidas sexualmente. Mal resolvidas sexualmente. Elas não se resolvem sexualmente, aí elas ficam criticando a sexualidade alheia. Pessoas que não têm prazer, não sentem orgasmo, não conseguem atingir o orgasmo, não se libera para assumir a própria sexualidade. Essas pessoas têm uma dificuldade muito grande em enxergar a outra pessoa. Elas falam da outra aquilo que tem dentro delas, aquele horror que ela tem nelas, elas projetam na outra. Claro. Então, quando você fala sobre o sexo, você tem que falar com abertura para você compreender, para você entender, aceitar e entender a sexualidade alheia. Claro. Quem não entende não é feliz. Você não precisa ter a mesma sexualidade do outro. Claro que não. Mas o preconceito que você tem no Brasil é um preconceito contra... É o racismo, né? Contra a raça mesmo. E é o preconceito tabu, o preconceito contra o sexo, o problema da sexualidade alheia. Todo mundo quer ser fiscal do sexo do outro. Gente, resolva-se. Vai ser feliz. Vai dar uns beijos na boca, você entendeu? Vai dar uns beijos na boca. Não é? Isso é um título de filme, hein? Não é? Vai dar uns beijos na boca. Que linda. Eu tinha, acho que 21 anos. Tinha 21 anos. Foi logo após o filme Ariela. Ariela, né? Um grande filme. John Herbert. John Herbert, direção John Herbert. Foi ele? E o roteiro foi baseado no próprio livro dela, da Cassandra Hills. Cassandra. Ela escreveu uma série de livros, né? Escreveu. Eu aprendi muito com ela. Você já conheceu ela, não? Cheguei, fiquei muito amiga dela. Que ela fazia questão que fosse eu, a Ariela. E nós tivemos uma amizade muito grande. Ela me ensinou muito sobre escrever. E há quanto tempo que você escreve? Eu sempre gostei de escrever, né? Porque as pessoas não sabem, Vereza, porque existe um certo machismo no nosso país que a mulher bonita, ela tem que ser burra. Eu não sou, sabe? E eu falo isso porque eu quero quebrar esse machismo. Mas se você fosse burra, eu não te convidava. E, assim, eu tenho 2 faculdades, sabe? Então eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre gostei muito de ler. Eu aprendi muito a cultura ali na Boca. Eu era uma menina que ia muito bem na escola lá no Paraná. Eu sou do Paraná. Sim. Eu tirava notas altas. E quando eu vim... Mas não tinha a cultura. Era a época da ditadura, nós não tínhamos a cultura, não conhecia nada. E era uma cidade do interior lá do Paraná. Quando eu vim para cá, que eu vi que o mundo era muito maior e que a Inglaterra não existiam só os Beatles, né? Eu era apaixonado pelos Beatles desde criança. E Estados Unidos não era só Elvis Presley. Eu comecei a ver muita coisa, comecei a gostar de muita coisa. E eu tirava sempre notas boas em redação. Aí resolvi escrever alguns livros. Alguns eu não dou muito valor, não, sabe? Mas tem 2 que eu amo demais, 2 livros. Quais são? Um é um livro chamado A Boca de São Paulo, que está no Clube de Autores. E fala da história da Boca? Fala da história dos meus filmes e conta a Boca de São Paulo pelo meu ponto de vista. O ponto de vista de uma atriz que andou naquela rua, que esteve lá e que pode falar sobre aqueles filmes. Claro. Né? E escrevi um livro chamado Parado na Porta do Céu. É lindo o título, esse espiritualista é lindo. Aí você foi para a Itália, né? Eu morei na Itália. Porque você fez um filme com Mastroianni e Soninha Braga, né? Foi.
O Gabriela? Gabriela, direção do Bruno Barreto. Fiz Gabriela, gostei muito de ter feito, fiz amizade com esse pessoal, mas eu só fui morar na Itália em 2003, 2004, eu fui morar na Itália. Né? Aqui no Triunfo, na Boca, você fazia o quê? Um filme por mês? A média? Na verdade, eu não gostava muito de filmar. Eu assim, gostava, mas assim, só com as pessoas que eu queria, só com... Assim, eu sempre quis trabalhar feliz. Esse é o meu padrão até hoje. Se eu não estou feliz, eu saio, sabe? Não tem dinheiro que me segura, não tem personagem que me segura. Se eu estou infeliz, se o clima é ruim, eu não permaneço. Porque eu me acho assim, acho que a minha vida é mais importante. O meu bem-estar, sabe? Só que eu tento muito, tá tudo bem, até eu sair, né? Então, isso na Rua do Triunfo, essa felicidade na Rua do Triunfo era muito grande, era gostoso frequentar, era gostoso conversar. Eles eram intelectuais. O cara que mais escreveu Porno Chanchada, ou Cinema da Boca, foi o Odi Fraga. Odi. O Odi, ele escreveu um filme chamado Damas do Prazer, no qual eu atuei. Um filme assim, direção do Toninho Meliandi. E o filme, um dos melhores filmes também que eu fiz. Eu fiz muitos filmes bons. Claro que a gente tem um outro que a gente resvalou, sabe? Mas é normal, isso acontece com todo mundo, né? Claro. E A Damas do Prazer, que tem na Cinemateca Brasileira, é um filme belíssimo, belíssimo. Foi feito em 1978 ou 77, por aí. E o filme discute sobre milicianos, sobre eutanásia, sabe? Assassinato de mulheres e prostituição, é claro. O filme... E tem aqui na Cinemateca? Tem na Cinemateca, Damas do Prazer. Eu tô novinha de tudo, e não tem uma cena de nudez. Nada. Sabe? Então, assim, as pessoas tinham que conhecer um pouco mais do Cinema da Boca. Você era muito solicitada, né? Era muito solicitada, aceitei bem menos do que me ofereceram, bem menos filmes do que me ofereceram, mas nunca me arrependi, assim, de nenhum filme. Sabe? Eu sinto que eu deveria ter... Eu me arrependi de não ter aceitado todos que me ofereceram. Né? Mas não dava. Além da Ariela e da Gabriela, e desse primeiro, com o Odir, né? Com o Odir Fraga. O primeiro foi Possuídas pelo Pecado, do Jean Garret, e esse Damas do Prazer foi do Odir Fraga, acho que foi meu terceiro filme. Você chegou a conhecer o Carlos Reichenbach? Nossa, o Carlão. O Carlão Reichenbach era assim, que ser humano incrível. Várias vezes ele fez câmera, fazia de tudo também, tá? Ele era diretor, mas ele fazia assistente de câmera, ele fazia assistente de direção. Fazia tudo. E era o amigão da gente de todas as horas, sabe? Um dos melhores filmes da Boca, eu não trabalhei, infelizmente, chama-se Filme Demência, direção Carlão Reichenbach. Ganhou prêmios. Um dos melhores filmes do mundo, Filme Demência. E o Carlão era um gênio. Eu acho. Era um gênio, assim, uma coisa que se você assistir um filme do Carlão, você fala, meu Deus, o que é isso? Diretor brasileiro diretor brasileiro. É o grande diretor brasileiro, a criatividade do diretor brasileiro. Ele tem uma obra, né? Tem. E eu fiz muitos filmes também com o Walter Guccuri. O Walter Guccuri, um grande diretor. Mas quando ele fez Amor Estranho Amor, que tinha a Xuxa... Sim, sim. Existia um preconceito sobre esse filme, porque começaram a falar que era um filme pornográfico. Nunca foi um filme pornográfico. A Xuxa, que eu amo de paixão, tá? A Xuxa colaborou com isso a partir do momento que ela tentou parar a exibição do filme. Proibir a exibição do filme. Então ela alimentou aquela coisa, quero esconder. Ela quis esconder uma coisa que não existia. Ela quis esconder um grande filme. E com isso as pessoas pararam de achar que o Walter Guccuri foi um dos maiores diretores de cinema do Brasil. Claro. Que já faleceu, mas que merece ter sua obra revisitada. Tem vários filmes dele aqui na Cinemateca. Sabe, a Cinemateca tem muitos filmes bons nacionais e filmes da época dos anos 70, 80. Né? Os teus tem muitos aqui, né? Tem bastante. Tem bastante. E tem, por exemplo, o filme que eu fiz no Rio de Janeiro, que eu trabalhei com o Zé Wilker. O Wilker, meu amigo. O Wilker, uma saudade dele, né? E qual foi o filme? Bom Burguês. Ah, tá. O Bom Burguês. Também foi outro filme que eu fiz fora de São Paulo. Né? E fiz esse filme, e o filme
é fantástico. Não tem, é um filme de policial, um filme interessantíssimo. Era você, Wilker, né? Wilker, o Jardel Filho. Jardel, né? O Jardel Filho, a Beth Faria. Foi filmado no Rio? Foi filmado no Rio. Um filme, assim, incrível. Filme, assim, lindo. Um filme interessantíssimo. Eu fiz agora, recentemente, uma participação muito pequena num filme da Monique Gardenberger. Foi onde eu conheci Foi onde conheci o Zé Cabaleiro, que ele fez a trilha sonora. Um filme fantástico. Ele é. Sabe, o filme é lindo, lindo, lindo filme, assim, sabe? E trabalhou Erasmo Carlos. Erasmo, né? Pô, trabalhou Seu Jorge também. Seu Jorge. É. E eu tive o prazer de participar desse filme. E a Monique é outra diretora incrível, sabe? Que as pessoas valorizam até porque ela foi para a TV Globo. Então, quando vai para a TV Globo, as pessoas até valorizam um pouco mais. Só que ela merecia muito mais do que ser valorizada apenas pela TV Globo. Você acha que na época da Embrafilme chegou a ajudar o cinema? Assim, existia muita corrupção, né? A gente sabe que existia, né? Na Embrafilme. Nós, da Boca, nunca fomos patrocinados pela Embrafilme. Incrível. Eu fiz filmes patrocinados pela Embrafilme. Eu fiz. Você? Eu. Mas os filmes da Boca nunca foram patrocinados pela Embrafilme. Trabalhou com o Juca em teatro? Trabalhei com o Juca de Oliveira. Trabalhei com o Paulo Autran. Paulo Autran, né? A primeira peça que eu fiz foi O Terceiro Beijo, que foi a primeira peça do Valcir Carrasco. Eu produzi a peça do Valcir Carrasco. E tenho o maior orgulho disso, porque o Valcir era um tremendo talento, e está provado hoje que é um tremendo talento. E em seguida ele trabalhou, fez várias peças com a Matilde Mastrange. E depois fez com o Fulvio Stefanini, né? Então ele começou ali, comigo. Quem trouxe ele para mim, o texto dele para mim, foi o Jacques Lagoa, um grande diretor também de teatro. Jacques. Conheci. E foi uma peça que fez um sucesso absoluto. Não tinha como. Era Valcir Carrasco, você entendeu? Mesmo que ele não era conhecido na época, mas era um texto dele. E vamos dar uma olhadinha no Ariela? Vamos. Que você escolheu, né? Vamos olhar. Vamos passar o filme? Não, polícia não, médico, vai! Mãe! Mãe! Como é que ela está? Mãe! Mãe! É pouco, Dona Helena. Muito pouco. Caramba. Essa cena é uma cena que eu tenho assim, uma alegria de ter feito, porque eu estava trabalhando com meu ídolo, né? Que era a Laura Cardoso. Esse filme teve grandes atores, grandes atrizes. E Laura, eu acho que é uma atriz, uma das maiores do Brasil, ao lado de Fernanda Montenegro. Né? Ela está ali, junto com Fernanda. Sim. E aí eu pergunto para você, se eu fiz Pôr no Chanchada, Laura Cardoso também fez? Não, ela não fez. Como eu também não fiz. Nós fizemos cinema. Essa cena foi uma cena extremamente importante. Ela é curta, mas uma cena extremamente importante do filme. Uma cena em que a Ariela está quase se arrependendo de ter feito a vingança, mas a mãe adotiva dela, que é a Laura, rasga todo o rosto dela. Né? E então eu costumo dizer que eu tive o maior prazer de ter tido o rosto rasgado pelas unhas da Laura Cardoso. Você sabe que eu fiz um filme da Boca com Cláudio Cunha. Com Cláudio Cunha. Vítimas do Prazer. Vítimas do Prazer. Snuff. É um belo filme, né? Era um filme cult, é um filme belíssimo, né? Você sabe que provavelmente no roteiro estava escrito vítimas, né? Só, né? Só vítimas, só vítimas. Devia estar escrito só vítimas. Prazer né? depois. Do Prazer veio depois da tela. Com a Rossana Guessa. E com a Rossana Guessa, sim, sim. que é uma atriz maravilhosa também. Sim, sim. Né? E acontece que poucos atores chegam e falam que fizeram esses filmes. O Juca de Oliveira fez um filme comigo.
né? Então, esses filmes eram bons. O nome do filme, Ariela, ficou só Ariela, que eu acho que o nome é muito forte. Mas os nomes dos filmes tinham que ser apelativos, porque era isso que o público queria, porque senão não lotava. Claro. O público queria assistir esses filmes, sabe? O público queria ver esses filmes. E muitos daquela época continuam meus fãs. Às vezes eu vejo pessoas da minha idade, um pouco mais novo e mais velhos, bem mais velhos, que assistiram aqueles filmes, chegam perto de mim, eu sei que eles são meus fãs ainda, porque eles tremem, eles olham para mim de uma forma diferente. Eu falei, é meu fã. Eu já sei, né? Tem um jeito deles olharem para mim, né? E eu tenho muitos fãs atualmente, jovens, sabe? Esse meu livro, A Boca de São Paulo, ele é estudado nas universidades. Olha. Né? Então, assim, hoje eu sou uma pessoa muito querida pelo público. Eu me sinto muito mais querida hoje do que naquela época. E pelos colegas. E pelos colegas também. Não, sou muito querida pelos colegas. Isso eu não posso. Não posso falar. Mas, assim, no meio dos atores e atrizes, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Não me lembro de nenhum... Me lembro de uma ou outra pessoa que não era ator nem atriz. De falar alguma coisa, de se respeitar um pouco, mas não era nem ator nem atriz. Sabe? Mas, assim, hoje as pessoas têm mais coragem de chegar perto de mim, de falar para mim, olha, eu admiro você, olha, eu gosto de você, sabe? Isso me deixa muito feliz. Porque não é qualquer pessoa que chega aos 61 anos se sentindo amada. Eu me sinto amada hoje em dia, mas eu também amo demais. Amo o meu público, eu não sei quantas pessoas são, eu não sei, mas eu amo. Eu amo a minha carreira, eu amo a mim mesma. Aliás, eu amo demais a mim mesma, eu acho até que eu extrapolo, sabe? Muito bem. E tem muitas coisas que eu prezo na minha vida, são aqueles amigos que passaram por mim, que mesmo com muito tempo depois que eu encontro, só de olhar eu me sinto, assim, emocionada. Querida Nicole, eu sempre peço aos colegas, a ingenuidade minha talvez, que digam alguma mensagem para jovens que queiram fazer cinema. Que tipo de conselho mesmo você daria? Pode olhar para cá. Olha, assistam muitos filmes da Boca e leiam muito sobre a Boca. Porque aquilo foi uma escola de cinema ao ar livre, a maior escola de cinema ao ar livre. E se você conseguir fazer alguma coisa semelhante, não precisa de nudez, é fazer alguma coisa semelhante àqueles filmes, com uma câmera só, porque se filmava com uma câmera só. E muita ideia na cabeça, né? E com isso você pode fazer um grande filme e você pode iniciar sua carreira.